Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal O Mensageiro. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, pastor William Paixão Cavalcante, e estou aqui para trazer para vocês mais um estudo sobre a palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre os arrebatamentos. É isso mesmo que você ouviu, né? Os arrebatamentos. E vamos frisar um pouco no arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer. Para entendermos, amados, um pouco mais sobre essa questão do arrebatamento, nós precisamos mostrar para vocês que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela é dividida em três fases principais. São três acontecimentos que acontecerão, que será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O primeiro acontecimento será o arrebatamento da igreja gentílica. E o segundo acontecimento será a segunda vinda de Jesus Cristo para julgar, não a igreja, mas para julgar aqueles que não aceitaram a palavra de Deus no decorrer de suas respectivas eras. E o terceiro e último acontecimento será o fim do mundo, será o Armagedon, será o batismo da terra com fogo. É onde a terra será purificada, é onde o pecado será exterminado, onde Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo. Mas nós vamos falar nesta programação especificamente sobre o arrebatamento. E para entendermos o arrebatamento, meus amados, nós olhamos para a Bíblia. Bom, os estudiosos bíblicos sabem que Deus é perfeito em três, e três é o número da perfeição. Ocorreram, meus irmãos, três arrebatamentos no Velho Testamento e tem três arrebatamentos no Novo Testamento. Então a Bíblia, por completa, em toda a história bíblica, nós temos 6 arrebatamentos. E nós já tivemos 4 arrebatamentos e ainda temos 2 arrebatamentos que estão por acontecer. O próximo arrebatamento que acontecerá será o arrebatamento da noiva gentílica. Após o arrebatamento da noiva gentílica, teremos mais adiante o arrebatamento das 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Agora, a partir de agora, nós vamos mostrar para vocês quais são estes 6 arrebatamentos. Veja, neste gráfico que separei para vocês, desenhei para vocês de uma forma resumida, para vocês entenderem quais são esses arrebatamentos. Bom, o primeiro arrebatamento que aconteceu nas Escrituras está registrado em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, o primeiro arrebatamento, meus amados irmãos, foi Enoque. Enoque foi a primeira pessoa a ser arrebatada. Agora, o segundo arrebatamento veio lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11, aonde Elias e Eliseu transpassaram o Jordão e Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Isto está registrado em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 11. Você que é um estudante bíblico pode comparar e conferir estas escrituras.
E o terceiro arrebatamento está em São Mateus, capítulo 27. Veja como que é o mover de Deus, meus amados. Ressurreição e depois arrebatamento. Então nós dividimos aí neste gráfico, para vocês entenderem, o Velho Testamento é a dispensação judia, ou seja, é o tempo da lei, é a dispensação da lei, é a plenitude dos judeus, que é o tempo dos judeus. E ali no Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo veio, ali houve um parênteses, pela rejeição dos judeus, houve um parêntese, e aí Deus, pela rejeição dos judeus, Deus veio tratar com os gentios, ou seja, Deus veio tirar uma noiva dentre os gentios. Então ali, quando Jesus Cristo foi crucificado, quando ele morreu, ali encerrou uma parte da dispensação gentílica. Ali encerrou uma parte da dispensação judia. Ou seja, a primeira parte da dispensação judia encerrou ali no Calvário. E ali, quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, houve a ressurreição da igreja daquela dispensação judia, desde Abraão, Noé, e todos eles, Isaac, Jacó, José, todos eles ressuscitaram ali em São Mateus, capítulo 27, no versos 52 e 53. Diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, veja como que Deus age. Ressurreição da igreja e depois arrebatamento. No verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então ali a igreja judia, até o Calvário, eles ressuscitaram, já transformados, e depois foram arrebatados para o paraíso. Então, fechando aí os 3 arrebatamentos registrados no Velho Testamento. Primeiro arrebatamento, Enoque. Segundo arrebatamento, Elias, o tisbita. E o terceiro arrebatamento, a noiva judia, da dispensação judia, da dispensação da lei. Agora, nós estamos vivendo nesse exato momento, ali em apóstolo Paulo, começa a dispensação gentílica, começa o tempo da graça. Por isso nós não estamos vivendo agora exatamente a dispensação da lei. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Temos a lei de Deus, sim, mas temos a graça por cima da lei. Lá no Velho Testamento eles tinham a lei por cima da graça. Na dispensação da graça, nós temos a graça por cima da lei. Pois bem, meus amados, então o primeiro arrebatamento que aconteceu já no Novo Testamento, vocês estão vendo aí no nosso gráfico, foi o arrebatamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto está registrado em Lucas, no capítulo 24, no versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Também Atos, capítulo 19, verso 9 e 10. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. É o verso 9 de Atos, capítulo 1. Então este é o primeiro arrebatamento no Novo Testamento, foi o arrebatamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos o segundo arrebatamento no Novo Testamento, que será o quinto arrebatamento registrado nas Escrituras, é o arrebatamento da noiva gentílica. Após o término da 7ª era da igreja, no final da 7ª vigília, no final da 7ª era da igreja,
ela termina com ressurreição. Veja como terminou a primeira parte da dispensação judia. Terminou com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição da igreja judia, fechando a dispensação gentílica, que é o tempo dos gentios que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. O que acontece? Acontece ressurreição. Isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15 até o verso 17. Está escrito assim: Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, a noiva judia ressuscitou e depois foi arrebatada. Verso 17: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora preste atenção, no arrebatamento, meu irmão, nesse primeiro evento destas três fases, dessas três etapas da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento é secreto. Ele não vai pisar nesta terra manchada pelo pecado. O que a maioria dos estudantes bíblicos, o que a teologia, os seminários, eles não conseguem desmembrar esses três eventos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles colocam esses três eventos em um pacote, em uma etapa só. Mas cada evento desse, o arrebatamento, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e o fim do mundo, meus amados, são três eventos distintos. E esses três eventos acontecem em tempos distintos. O primeiro evento, antes da tribulação, a noiva é arrebatada antes da tribulação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se a noiva entrou em Cristo aqui na terra, ela será arrebatada antes da tribulação. Então, a primeira fase, a primeira etapa é o arrebatamento, o rapto da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está escrito isso, verso 15 ao verso 17. A segunda fase é a vinda literal do Senhor Jesus Cristo para o trono branco, para o julgamento. E a terceira fase é o Armagedon, como eu já mostrei para vocês. Então, este arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o arrebatamento da noiva gentílica. Haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Aqueles que não morreram em Cristo, ou seja, aqueles que não creram na verdade em suas respectivas eras, desde do Calvário, desde a abertura da dispensação gentílica até o fechamento, o término da era de Laodiceia, todos aqueles que creram na verdade em suas respectivas eras, eles ressuscitarão. Aqui em Tessalonicenses capítulo 4, eles ressuscitarão primeiro e serão transformados, serão arrebatados. E nós, os que estamos em Cristo, os que estamos na palavra, seremos transformados, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, num abrir e fechar de olhos, e nós seremos raptados. Seremos tomados a encontrar o Senhor nos ares. Vamos para as boldas do Cordeiro, os 3 anos e meio. Aqui na terra acontece a grande tribulação. O evangelho retorna aos judeus, meu irmão. É aí
aonde acontece o sexto arrebatamento. O evangelho, durante esses 3 anos e meio, retorna aos judeus. E aí lá em Apocalipse, capítulo 11, nós temos ali as 2 testemunhas que nós vemos pela palavra. Eu tenho um vídeo aqui neste canal sobre as 2 testemunhas, você pode assistir no nosso canal, que são Moisés e Elias. Então, o sexto arrebatamento está registrado aí em Apocalipse capítulo 11, no verso 11 e verso 12. Olha só, e depois daqueles 3 dias e meio, eles já morreram, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, ressurreição, depois arrebatamento. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, recapitulando, fechando este vídeo para não ficar muito grande, meus amados, são 6 arrebatamentos, por isso falamos os arrebatamentos. São 6 arrebatamentos no decorrer das Escrituras. O primeiro arrebatamento é Enoque, segundo arrebatamento Elias o Tisbita, terceiro arrebatamento a noiva judia na primeira parte da dispensação judia, o quarto arrebatamento, abrindo o Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo sendo arrebatado. Quinto arrebatamento, dispensação da graça. 5 é o número da graça. É o arrebatamento da noiva gentílica no final da era de Laodiceia. E o sexto arrebatamento é o arrebatamento das 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, que são Moisés e Elias. Eles vêm para pregar 1260 dias vestidos de saco. Então Moisés e Elias, eles vêm para complementar o ministério de Jesus, eles vêm para retirar o remanescente de Israel, aqueles que nasceram depois da retirada do Messias. Meu amado irmão, é um vídeo um pouco longo, ficou este vídeo, mas meu desejo é que você possa compreender. O arrebatamento é uma realidade. E nós já tivemos 4 arrebatamentos que já aconteceram na história bíblica. Agora nós temos mais 2 arrebatamentos que estão por acontecer. Então, meus amados, Deus abençoe, que Deus ajude a cada um de vocês.